Bem-vindo a esse unboxing, Eclesiastes capítulo 11. Abra sua Bíblia e deixe aberto aí em Eclesiastes 11. Nós vamos caminhar por esse capítulo, também pelo 12 e concluiremos hoje o desembrulho desse livro. O desembrulho aqui de Eclesiastes. Antes de lermos, vamos, pela última vez, colocar o livro em perspectiva. Salomão, ele é chamado de sábio ou de pregador aqui no próprio livro, ele se autodenomina Koheleth, a expressão hebraica para pregador ou sábio. Ele fala em nome de Deus. E ele, com a sabedoria que tinha, inspirado pelo Espírito, ele estabelece a sua premissa, capítulo 1, de 1 a 11. A premissa dele é que tudo é sem sentido ou vaidade. A partir do verso 12 do capítulo 1 até o fim do capítulo 6, ele vai apresentar suas provas. Ele vai demonstrar, através de diversos aspectos, ele vai demonstrar que sim, tudo é sem sentido ou vaidade. E uma vez posta a premissa, provado o seu ponto, ele passa a pregar. E aí no capítulo 7, verso 1, até o fim do capítulo 12, é o sermão de Salomão. Salomão se restringe a falar de sabedoria. O propósito dele é ensinar como tirar o melhor proveito de situações ruins, especialmente quando viver é sem sentido, viver é vaidade, viver é correr atrás do vento. E aí nós dividimos esses capítulos, cada capítulo nós observamos um aspecto ou uma perspectiva do tema que é a sabedoria. No capítulo 7, nós vimos que a sabedoria é uma bênção, a bênção da sabedoria. No capítulo 8, as lentes da sabedoria. No capítulo 9, sabedoria para viver e morrer. E no capítulo 10, Salomão disse, diante de tudo isso, não seja tolo. Foi o que vimos no 10. E no 11 e 12, o tema é, tema a Deus e obedeça a seus mandamentos. São palavras dele mesmo. Lá no finalzinho do capítulo 12. De todas as coisas conclui-se, tema a Deus e obedeça a seus mandamentos. É o tema dos capítulos 11 e 12. Salomão está pronto para sua conclusão, ele fará suas aplicações pessoais e desse modo, ele nos apresenta 4 imagens da vida. E anexa a cada imagem, ele traz uma advertência prática para os seus ouvintes ou para os seus leitores. Ele quer que eles prestem atenção nessas imagens e nas aplicações que ele fará. E os desenvolvimentos que nós seguiremos, eu extraí essa divisão do comentário bíblico de Warren Wiersbe em Eclesiastes, porque eu achei que ele conseguiu, de forma homilética, colocar isso muito bem. E quais são essas 4 imagens? Em primeiro lugar, Salomão vai dizer no capítulo 11, de 1 a 6, ele vai dizer, olha, a vida é incerta. E esse foi um tema que ele discorreu ao longo do livro, a incerteza da vida. A vida é incerta. Qual é a solução que ele apresenta? No capítulo 11, de 1 a 6, viva a vida pela fé. Depois ainda no capítulo 11, a partir do verso 7, até o capítulo 12, verso 8, Salomão vai dizer, a vida é um dom de Deus. E então ele complementa, desfrute a vida com gratidão. Capítulo 12, de 9 a 12, ele vai dizer, a vida é cansativa, é enfado. Aprenda a viver com sabedoria. Capítulo 12, de 9 a 12. E aí na conclusão, os 2 últimos versículos do livro, capítulo 12, versos 13 e 14, Salomão diz, a vida é um empréstimo.
Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos. Então, 4 imagens. Imagens estas, vale a pena se repetir, imagens que ele discorreu de algum modo sobre elas ao longo do livro. Primeira, a vida é incerta, a vida é um dom de Deus, a vida é cansativa, a vida é um empréstimo. E essas 4 imagens, elas estão sim paralelas aos 4 principais argumentos de Salomão ao longo do livro. Em resumo, ele disse que a vida é incerta, a vida é imprevisível, mas pela fé na graça de Deus, a vida poderá ser vivida de um modo um pouco mais previsível, um pouco mais prazeroso. Ele também falou que a morte, sim, é algo certo. Mas a vida é um presente de Deus e Deus quer que nós desfrutemos da vida com gratidão. Das coisas boas da vida que Deus mesmo nos dá, apontando-nos de volta para Ele. Ele também falou que existem perguntas que a gente não pode responder e problemas que a gente não pode resolver. Há situações nas quais nós nos desgastamos, nós nos cansamos, nós prostramos e ele diz, não se desespere, Deus nos ensina a verdade dele à medida que a gente avança no caminho do discipulado e Deus mesmo nos dá sabedoria suficiente para vivermos tomando as decisões necessárias, sensatas, segundo a direção de Deus. E ele também, por fim, nos disse ao longo do livro a respeito do viver. Tudo na vida é um empréstimo de Deus e um dia, e ele conclui mostrando isso para nós, um dia Deus nos chamará para prestarmos contas. Portanto, Eclesiastes 12, verso 13, tema a Deus e obedeça a seus mandamentos. Então, feito isso, vamos agora para o capítulo 11, de 1 a 6, e vamos ver a primeira imagem dele na forma de conclusão. A vida é incerta, viva pela fé. Para provar, gente, que a vida é incerta, e que a vida tem que ser vivida pela fé, Salomão usou 2 atividades comuns ao seu tempo, com o fim de ilustrar o ponto dele. Ele usa a imagem do comerciante, lançando o pão sobre as águas, ou seja, o comerciante enviando seus navios, carregados do trigo ou dos grãos, essa é a imagem. Talvez você sempre tenha lido ou ouvido esse texto, imaginado alguém na beira do rio pegando o pão, jogando lá dentro. Mas não é, na verdade é o trigo, são os grãos que fabricam o pão. O comerciante, ele envia os seus navios. Capítulo 11, versos 1 e 2. E ele também usa a imagem do fazendeiro, nos versículos 3 a 6. O fazendeiro que semeia a sua semente. E tudo isso, essas atividades, a atividade do comerciante, a atividade do fazendeiro, ilustra o ponto dele. A vida é incerta. E ele vai nos mostrar que em ambas as atividades é necessário fé. Porque nem o comerciante, nem o agricultor são capazes de controlar as circunstâncias, são capazes de controlar todas as coisas de modo a obter sempre aquilo que eles idealizaram. Por exemplo, os navios podem atingir pedras ou recifes e se afundar. O Titanic afundou. Os navios podem enfrentar tempestades, eles podem ser atacados por piratas, eles podem ver sua carga toda perecer. Maus tempos, pragas, insetos podem destruir as safras dos fazendeiros, dos trabalhadores rurais, e tudo terá sido em vão. No entanto, Salomão diz, se o comerciante e se o fazendeiro esperassem até que as circunstâncias fossem ideais, garantidas, eles nunca fariam coisa alguma. Salomão está dizendo, a vida tem um certo risco. E é aí que entra a fé. Então veja comigo, o comerciante, Eclesiastes 11, versos 1 e 2. Envie
os grãos de sua colheita mar afora, diz a NVT, nova versão transformadora. Lance o pão sobre as águas, e com o tempo, isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Passariam meses até que os navios voltassem com a carga tendo sido vendida ou chegasse com a carga preciosa no destino. Essa é a ideia que Salomão está comunicando. Mas quando eles chegassem de volta ao porto, a fé e a paciência e o investimento do comerciante seriam recompensados. É isso que ele diz no verso 1. Envie os grãos de sua colheita mar afora. Você vai perdê-los de vista por um tempo. Você não vai ficar vendo o navio. Não existia GPS no Google Earth, não tinha aplicativo que pudesse fazer você ver em tempo real em que localidade do oceano o navio está. Você não veria mais. Você lançaria sobre as águas e perderia o controle. E levaria tempo, está dizendo o texto, até você obter o retorno. Assim é a vida. É assim com filhos, é assim com os investimentos, é assim com o trabalho, é assim com a vida. E aí o versículo 2 sugere que você, para usar de sabedoria, será melhor investir seus recursos em vários lugares diferentes. Porque se houver problema com um investimento, você tem outros. É o que Salomão está dizendo. O versículo 2 sugere que ele espalhe a sua riqueza, ele não coloca tudo num único empreendimento. E ele está querendo dizer, a verdadeira fé ela não é presunçosa, ou seja, eu não vou aplicar e me arriscar apenas num ponto específico. E algo interessante, no verso 2, no verso 5, no verso 6, são as expressões chaves desse primeiro parágrafo. Verso 2, a expressão chave, lance o pão sobre as águas, envie o navio com os grãos, pois desconhece. Versículo 5, é impossível entender. Versículo 6, pois você não sabe. Essas são expressões-chave nessa seção do livro, capítulo 11, de 1 a 6. Expressões-chave para Salomão dizer que o futuro é incerto para o homem. Mas nem por isso o homem deve permitir que a ignorância dele quanto ao futuro torne ele tão medroso que não faça algo ou que se paralise, que não invista ou que se paralise de medo. Ao contrário, não saber o futuro, Salomão está dizendo, deve nos tornar mais cuidadosos no que planejamos e no que fazemos. O versículo 2, ele poderia ser interpretado nos seguintes termos: envie carga, envie o trigo, envie o pão em 7 ou 8 navios, porque alguns deles certamente trarão um bom retorno pelo investimento. Em outras palavras, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Essa é a ideia. O futuro é incerto, a vida é incerta, mas você avalia, você analisa, você lança o pão sobre as águas, você espera no tempo de Deus e você tenta lançar isso nas mais diversas direções. Você não se concentra numa coisa só o tempo todo. Então essa é a imagem do comerciante. A imagem do agricultor agora, para falar da incerteza da vida. Versos 3 a 6. Daniel Webster, um dos grandes dos dicionários americanos, ele chamou os fazendeiros de os fundadores da civilização. Os fazendeiros são os fundadores da civilização. Thomas Jefferson disse que os fazendeiros são o povo escolhido de Deus. Nós não vivemos sem eles, sem a comida que eles produzem.
Mas a agricultura nunca foi um trabalho fácil. Isso é especialmente verdadeiro na Terra Santa, sobretudo nos tempos bíblicos. Porque os judeus tinham que lidar com um solo rochoso, arenoso. Eles dependiam mais do que nunca das primeiras chuvas do ano para nutrir as sementes. Eles dependiam das últimas chuvas do ano, não havia sistema de irrigação. E o pior, ninguém pode prever o tempo, muito menos controlar o tempo. O sol na medida certa, o tempo sem chuva na medida certa, a chuva quando cai na medida certa, o vento na medida certa. A gente não consegue controlar isso. Então, de fato, o fazendeiro ele está à mercê da providência de Deus na natureza. E Salomão quer que a gente entenda isso. E ele semeia pela fé. Olha o que diz o texto. Capítulo 11, de 3 a 6. E aí o que ele vai dizer é o seguinte: apesar de ser difícil prever, apesar de ser incerto amanhã, apesar de não se ter controle, Salomão diz, e aqui vale muito para aqueles especialmente que são perfeccionistas, ele diz, não espere a ocasião ideal, digamos, para você reagir, para você agir. Não fique esperando acontecer, haja. É o que ele está dizendo. Olha o verso 3. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai, para o norte ou para o sul, ali ela permanece. Ele está fazendo referência aqui às coisas certas. É fácil semear quando as nuvens estão carregadas e a gente sabe que vai chover. É fácil tomar uma decisão quando a árvore caiu e a gente sabe que ela não vai destruir aquilo ou aquilo outro. Então, ele está colocando isso. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali ela permanece. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia. Ou seja, você nem sempre enxergará as nuvens carregadas e terá que semear. Você nem sempre verá ou saberá de que lado a árvore cairá, mas você terá que seguir arando e semeando e cultivando. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. É como aquele moço que de repente quer começar a estudar para alguma coisa, mas ele fala, não, eu só vou fazer isso o dia que eu tiver minha escrivaninha ideal, minha cadeira confortável perfeita, o ar-condicionado no meu quarto. Você conhece gente assim que fala, não, eu vou fazer, mas quando eu tiver todas as circunstâncias de pressão e temperatura ideais. Nunca vai fazer. É isso que Salomão está dizendo. Se você esperar as condições de tempo perfeitas, você nunca vai colocar a semente. Se ele fica observando cada nuvem, ele não colhe. Por quê? Porque ele nem planta. Não, será que vai chover agora? Não, e se não chover? Isso eu vou desperdiçar o investimento. Eu fiz o financiamento do banco, comprei a semente, mas e se não vier a chuva aí? Salomão está dizendo, você não tem controle sobre essas coisas. O que você tem que fazer é aquilo que você sabe que tem que ser feito, independentemente de as circunstâncias dar algum sinal favorável ou não. Verso 5. Assim como é impossível entender o caminho do vento, por que ele fala do caminho do vento aqui? É impossível saber de onde o vento vai, para onde o vento vai. Por quê? Porque o vento é quem toca as nuvens da chuva. Se você mora em apartamento, andares altos e consegue ver o descampado, você vê que a chuva ela vem lá de longe. Mas quem traz a nuvem de chuva? O vento. Então ele está dizendo, é impossível entender o caminho do vento, ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe. Em outras palavras, você não precisa saber de todas as coisas para fazer o que você sabe que tem que ser feito.
Você não tem que entender como é a gestação no ventre de uma mãe. Você não tem que entender como é o trabalho de parto, para daí pensar em ter filhos, por exemplo. Assim como é impossível entender o caminho do vento, ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus. Ele que faz todas as coisas. De novo, Salomão está dizendo, não queira compreender todas as coisas, as obras de Deus sobretudo, para daí você fazer o que você sabe que tem que fazer nesse momento da sua vida. A vida é incerta, mas a gente vive pela fé. Não é fé na fé, não é uma fé irresponsável. É uma fé para se fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. E eu vou dar algumas ilustrações em instantes. Mas olha como ele conclui esse parágrafo no verso 6. Semeie pela manhã, ele vai falar da disciplina. A fé requer a disciplina, a perseverança do trabalho. Semeie pela manhã, continue a trabalhar à tarde. Pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. É um ser multifocal, digamos. Então, Salomão diz para nós aqui, a vida é incerta, a vida requer de nós fé, não fé na fé. Fé na providência de Deus, fé na graça de Deus. O Deus que controla os ventos, as circunstâncias. E cada um de nós é como um comerciante, ele está dizendo. Pessoas que investem hoje naquilo que renderá lucros ou dividendos amanhã. Nós somos como agricultores que plantam vários tipos de sementes em diferentes solos, confiando em Deus para a colheita. Agora, a aplicação mais prudente para o cristão, porque a Bíblia não foi escrita para nos ensinar a fazer investimento. Apesar de que há princípios que poderão sim ser aplicados ao investimento. Mas esse texto em especial, ele não está escrito para ensinar você como você ser ousado nos seus negócios. Ele está falando de vida com Deus. E essa imagem do agricultor, essa imagem, ela é usada muito no Novo Testamento. Por exemplo, abra sua Bíblia em Gálatas 6, de 8 a 10. Gálatas 6, de 8 a 10, Paulo escreve: quem vive apenas semeando na carne, veja, quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana ou semeando na carne, colherá dessa natureza, colherá da carne ruína e morte. É inevitável. Mas quem vive para agradar o Espírito, quem semeia no Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Olha a imagem de Salomão aqui. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A gente não sabe como as pessoas vão nos tratar, é incerto, mas o nosso chamado é para abençoá-las, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, ele está lançando aqui o princípio da agricultura, aquilo que você semeia, você colhe. Se você semeia na carne, se você semeia satisfazendo os impulsos, os desejos do seu coração, você vai colher isso. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando, talvez vocês nem conheçam, o Ravi Zachariah, que escreveu vários livros de apologética, um indiano que morava nos Estados Unidos, faleceu de câncer, e foi descobrido agora escândalos horrorosos dele de envolvimento com mulheres. Meses antes dele morrer de câncer, fotos de mulheres, e ele morreu de câncer na coluna, e ele sofria com a coluna, e ele então se envolvia com massagens que ele dizia ser terapêuticas, e nessas viagens e massagens, coisas horríveis aconteceram. O próprio ministério dele
que vai ser dissolvido agora, colocou investigadores e colocaram relatórios de coisas horríveis que ele fez. E não pode ser outra coisa, senão isso que está aqui em Gálatas. Você semeia na carne, você semeia na carne, você semeia na carne, você cede aos seus impulsos, você cede às suas vontades, e quando você se dá conta, se é que se dá conta, você não consegue mais se livrar disso. E o pecado, ele cega a gente de tal maneira, numa das mensagens que se descobriu dele com uma das meninas com quem ele mantinha casos, ele falando da beleza dos lábios dela e dizendo: olha, você é um presente de Deus para me aliviar nessas pressões do ministério. Olha a cegueira do coração. Um homem que semeou na carne, semeou na carne, semeou na carne. E Paulo está dizendo, a gente não tem garantias do amanhã. Mas a Bíblia não nos deixa sem saber o que se deve fazer hoje. E uma das principais coisas que o cristão é chamado a fazer é: seja santo, porque eu sou santo. Procure a sua santificação, desenvolva a sua santificação. Faça o bem a quem deve ser feito, não semeie na carne. Você não tem garantias, você não sabe quando e como será, mas a colheita virá. Outro texto que eu quero ler com você, Salmos 126, versículos 5 e 6. Olha que texto. Quando você se propõe a semear no Espírito, é trabalho árduo. Quando você tem seus olhos abertos e você enxerga o pecado e a realidade da vida, e você diz: agora eu tenho que semear no Espírito, é o que está descrito no Salmo 126, versos 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Aqueles que lutarem para reconstruir a vida, porque isso é o contexto do Salmo 126. Quando eles foram libertos do cativeiro babilônico, ficaram como quem sonham, a boca se encheu de riso, de júbilo, e eles voltaram para a terra. Só que quando eles chegaram de volta a Jerusalém, eles deram de cara com a ruína que o cativeiro ou os babilônios havia causado. A cidade era pó e escombros de destruição. E aí de repente a alegria, ela vai embora, porque eles têm que lidar, eles têm que reconstruir casas, eles têm que reconstruir a cidade, muros, lavouras, e eles então trabalham duro, chorando. É a mensagem do Salmo para nós. Semear no Espírito, quando Deus abre os nossos olhos e a gente enxerga as ruínas do pecado na vida da gente, é doloroso, mas é necessário, e há a garantia de que se colherá com alegria. Se não nessa vida, certamente no porvir. Outro texto, Oséias 10, verso 12, abra lá. Oséias, o profeta, diz: plantem boas sementes de justiça. Para você entender o que é justiça, leia o Sermão do Monte, de novo e de novo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O que seria a justiça do reino de Deus? As bem-aventuranças nos dão um indicativo do que é a justiça do reino de Deus. Depois leia as bem-aventuranças e veja o que está ali direto e indiretamente comunicado aqui. Ali é o reino de Deus, é a justiça do reino de Deus. Então, plantem boas sementes de justiça e vocês terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. A vida é incerta, nós devemos vivê-la pela fé, fazendo aquilo que sabemos Deus nos chamou para fazer hoje, agora. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas eu me recordo que quando eu saí daqui, estava fazendo as contas com a Cristiane vindo para cá, hoje à noite. Nós saímos daqui em janeiro de 1999 para o curso de mestrado nos Estados Unidos. Tem 22, 23 anos que a gente foi para os Estados Unidos.
Muitos de vocês nem tinham nascido. Quantos aqui têm menos de 23 anos? Levanta a mão. Quantos têm 23 anos? No ano que você nasceu. E o que eu estava falando? Fez as contas com a Cris. Meu Deus. Lembrei. Eu saí daqui com a convicção de que Deus me prepararia para voltar para o Brasil, para ser pastor no Brasil. Meu primeiro ano lá, eu dei de cara com a realidade, crise, eu tentei de todos os jeitos arrumar uma desculpa para voltar para o Brasil, porque estava difícil. Eu não falava inglês, aprendi lá. E queria uma desculpa para não chegar aqui envergonhado. Aí a Cristiane custou se adaptar, pólen, alergias, enxaqueca. Eu falei, vamos pegar carona aí na enxaqueca da Cris, dizer que ela não adaptou e vamos embora para o Brasil de volta. Mas graças a Deus perseveramos. Passou o segundo, terceiro ano e a gente já adaptado e gostando até demais de lá, com vistas até talvez de nunca mais voltar. E aquela dúvida tremenda no meu coração sobre quando voltar, eu voltaria para o Brasil, eu daria aula em seminário, me dedicaria integralmente a ser professor, seria pastor, o que eu faria? E conversando com um pastor que estava lá do Brasil, pastoreava uma igreja de brasileiros em Maryland, pastor Geriel de Oliveira, e aí eu conversando com ele, pastor, eu não sei se eu devo ficar, não sei se eu volto para o Brasil, aquela confusão, eu na fila da livraria com ele. Ele falou, Leandro, qual foi a última coisa que Deus falou com você sobre isso? Não, eu deveria vir para cá, eu entendo que eu deveria vir estudar, fazer meu mestrado e voltar para o Brasil. Ele falou algo diferente, você discerne? Não, na verdade é dúvida. Ele falou assim, então se ele mudar de ideia, ele te avisa. Termina seu curso e volta para o Brasil. E aquilo me deu um alívio, porque eu falei, é verdade. Então, a gente sabe o que Deus quer que a gente faça hoje, agora, e em vez de nos concentrarmos nisso, semeando, plantando, lançando o pão sobre as águas, agindo, a gente fica querendo discernir o amanhã. E a gente não vive o hoje. A vida é incerta, nós não sabemos, mas fé na graça futura de Deus, com os olhos no que eu sei Deus tem para mim aqui e agora, hoje. Porque se a gente viver preocupado com o vento, o que poderá, vento, vai vir um vento que vai derrubar a árvore, a chuva vai ser em abundância demais, além da conta, vai faltar chuva. Quer dizer, eu nunca vou fazer. Arthur Rubinstein, ele escreveu, é claro que não existe fórmula para o sucesso, exceto talvez uma aceitação incondicional da vida e do que ela traz. Eu diria o seguinte, é claro que não existe fórmula para o sucesso, exceto talvez uma aceitação incondicional da vida, fé, e do que a vida traz como dádiva de Deus, eu acrescentaria essa citação. Então, amarrando, a vida é incerta, fé na providência de Deus, discernimento daquilo que eu sei que Ele tem para mim agora, e não adianta eu querer garantias para fazer o que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer hoje, eu tenho que lançar o pão sobre as águas, eu tenho que semear de manhã, eu tenho que arar à tarde, eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Segunda coisa, a vida é um dom de Deus. Capítulo 11 de Eclesiastes, a partir do verso 7. A vida é um dom de Deus, desfrute a vida com gratidão. Gente, essa é a sexta e a última vez que Salomão vai admoestar, dizendo que a vida é um dom e que a gente tem que aprender a desfrutar de tudo que Deus nos dá pela graça. Ele falou disso no capítulo 2, verso 24, no capítulo 3, de 12 a 15,
capítulo 3, 22, capítulo 5, 18 a 20, capítulo 8, verso 15, capítulo 9, de 7 a 10, e agora ele vai concluir. Ele vai dizer: a vida é dom de Deus, aprenda a desfrutá-la. Faça o que você tem que fazer, mas não deixe de curtir, de desfrutar, ou seja, trabalhe pela sua família, mas saiba curtir filhos e família. Estude para passar no Enem, no vestibular, mas desfrute de comunhão fortalecedora com o povo de Deus, a igreja e os bens que Deus tem te dado. Então, para fazermos isso, para a gente aprender a desfrutar a vida como um dom de Deus, Salomão nos dá 3 instruções. Ele vai dizer: regozije-se no Senhor. Ele vai dizer: remova a ansiedade. E ele vai dizer: recorde-se do Criador. Quando ele diz para nós, regozije-se no Senhor, capítulo 11, de 7 a 9, ele vai apresentar o poema da juventude. É uma poesia, ele descreve a juventude de uma maneira poética. E ele vai dizer: regozije-se no Senhor. Olha como ele coloca, Eclesiastes 11, de 7 a 9. A luz é doce. Como é bom ver o nascer de um novo dia, não é? Como é bom não viver na escuridão, como é bom saber que as noites têm fim, como é bom ver o raiar do sol. Tem gente que gosta de pôr do sol, eu não gosto, eu acho melancólico, eu prefiro ver o sol nascer. Para mim comunica mais esperança ver o raiar do sol do que o pôr do sol. Gosto muito de Gerson Borges, as músicas dele, e ouvindo hoje, ouvi umas 3 vezes no carro uma das músicas dele, ele falando que se ele tivesse uma herança na música, ele queria o pôr do sol e um rouxinol, para cantar a saudade. Eu não consigo ficar sentado vendo o sol se pôr, um rouxinol cantando e eu chorando o passado. Eu gosto de ver o sol nascer, com um novo dia, um novo tempo de possibilidades para Deus, como ele canta na outra estrofe. Mas aqui Salomão está dizendo que a gente tem que desfrutar a vida, e ele começa mostrando parte do que é desfrutar a vida que Deus nos deu. É saber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o sol sempre nasce. E a juventude, essa é uma grande vantagem da infância e da juventude. As coisas se recuperam rapidamente. Você já viu como é que é? Um menino quebra o braço, logo ele está bom. Na velhice, você tropeça, quebra o fêmur e fica de bengala para o resto da vida. Mas Salomão está dizendo, é doce andar na luz. A luz é doce. Como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Mas o sol vai nascer, ele falou no verso 7. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Você é livre com o temor do Senhor. Você é livre para fazer o que desejar. Você é livre para não perder tempo, aproveitando cada momento, alegrando-se na juventude, mas lembrando-se de que o Senhor vai te pedir contas de cada palavra, de cada atitude, de cada postura. Então regozije-se no Senhor, é o poema da juventude. Aí ele vai dizer no verso 10, remova a ansiedade. E aqui ele está dando para nós o segredo para todas as idades. Porque a partir do capítulo 12, verso 10 é o último versículo do 11. No verso 7 a 9 do capítulo 11, ele trouxe o poema da juventude. No capítulo 12, de 1 a 8, ele traz o poema da velhice.
E entre essas duas faixas etárias, ele coloca o segredo para todas as idades. Porque tanto a juventude tem ansiedades, como a velhice. A ansiedade da juventude, essencialmente, eu não vou desfrutar tudo que eu tenho para desfrutar. A ansiedade da velhice, eu vou sofrer e morrer e deixar tudo que eu amo. E não vou ter forças e fôlego, etc. Então, veja, ele vai falar um pouco da velhice, a gente vai ler, mas para você aproveitar as coisas boas de Deus, além de se regozijar no Senhor, sabendo que você prestará contas a Ele, veja, nós somos sim livres para fazermos o que quisermos, com a consciência de que Deus é quem nos pedirá contas. Mas, além disso, eu tenho que remover a ansiedade, eu tenho que deixar de ser ansioso. Olha, como Paulo vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aqui Eclesiastes 11:10 diz assim, não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Interessante isso. Porque não dá para se desfrutar plenamente da vida sem corpo, sem saúde. Lembre-se, porém, a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Segunda vez que ele repete, aqui nesse mesmo trecho. Então, tenha consciência disso. Remova a sua ansiedade, entenda. Você não vai fazer sentido de todas as coisas. Aí agora ele vai dizer, recorde-se do Criador. E ele descreve, para mim, a descrição mais bela que já se fez sobre envelhecer. Olha o que significa ficar velho. É lindo isso aqui. Capítulo 12, de 1 a 8. Vamos ler. Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre o Criador enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis, que são os tempos da velhice. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Você já conversou com gente mais velha que vive deprimido, não tem prazer em viver? Ah, meus filhos não me visitam, meus netos não me ligam. Seu avô é assim? Você não me liga, meu filho. Então, é a tendência do coração humano, você ir envelhecendo, seus amigos, a sua geração morrendo, e você de repente se achar sozinho, sem prazer para viver. Não há com quem compartilhar. Você não se sente mais útil. Eu como pastor tenho visto muito na igreja isso acontecer, idosos que vão se percebendo, entre aspas, inúteis. E um ou outro de vez em quando até solta uma indireta, mas quando eu era jovem e tinha utilidade, as pessoas me ouviam. Então é do coração isso. Na velhice você chegar à conclusão, eu não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele, do Criador, verso 2, antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos. Ou seja, vai haver um momento em que você vai acordar e o céu não vai ser tão cristalino, as cores estarão desbotadas. O Winston Churchill, ele sofria com depressão, o primeiro-ministro britânico. Ele chamava a depressão dele de Black Dog. E ele fala que havia ocasiões da depressão que ele passava meses enxergando tudo na cor cinza. Imagina. Você acordar e ver a vida na cor cinza, sem brilho, sem destaque. A velhice traz isso de algum modo, se a gente não se cuidar. Lembre-se do Criador, verso 2, antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Ou seja, quando chove, cai aquela tempestade, geralmente o que acontece? As nuvens se dissipam e aí nasce o sol bonito e o céu fica limpinho, sem poeira, né? E Salomão está dizendo,
A velhice é um chover constante, nuvens negras, é o céu de Gotham City. Nunca tem beleza. É o que ele está dizendo. Cai a tempestade, as nuvens negras continuam lá. Imagina viver assim. Cai as tempestades e você sabe que não virá o alívio do raiar do sol. Verso 3. Lembre-se do Criador antes que as suas pernas comecem a tremer. Antes que os seus ombros se encurvem. Lembre-se do Criador antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar, você vai ficar banguelo. E antes que seus olhos deixem de ver com clareza, você vai ficar ceguinho. Já parou para pensar? Hoje é mais fácil, né? Hoje você coloca até lente no dente, meu Deus do céu. Então ele está dizendo, você vai ficar banguelo, você vai ficar cego, suas pernas vão tremer, você vai ficar corcundo, bico de papagaio, dor na coluna. Verso 4. Lembre-se do Criador antes que os seus ouvidos fiquem fracos. Você vai ficar... Leandro, surdo, imagina, cego, surdo e banguelo, de bengala, perna tremendo, corcundo. Lembre-se antes que os seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Ou seja, você vai se desconectar do mundo. Estava ouvindo um irmão da igreja, o pai ficando surdo, tendo que usar aparelho, e na medida em que ele não consegue ouvir as pessoas, não consegue se conectar com o mundo, sabe qual é a tendência natural dele, tadinho? Se isolar de vergonha, porque ele não escuta as pessoas. É humilhante envelhecer. É humilhante envelhecer. Lembre-se do Criador, verso 4, antes que seus ouvidos fiquem fracos, você não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia você não vai ouvir mais os passarinhos. Lembre-se do Criador antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste com um gafanhoto prestes a morrer. Como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembre-se do Criador antes que falte pouco para você descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se do seu Criador agora enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço. Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. A vida é um dom de Deus. Desfrute-a com gratidão. Regozije-se no Senhor. Remova a ansiedade. E recorde-se do seu Criador na juventude. É a receita de Salomão. E por fim, a vida é cansativa. Aprenda a viver com sabedoria. Capítulo 12, de 9 a 12. O segredo do viver, gente, e esse livro deixou claro, é viver com sabedoria. Os enfados, a canseira da vida, os sofrimentos, os dissabores, eles estão todos aí como um leão ao derredor, tentando tragar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor. Tentando roubar de nós a alegria de viver. Mas Salomão nos ensina que vive melhor quem aprende a viver com sabedoria. E no trecho que a gente tem aqui, nós temos um perfil do sábio e da sabedoria de Deus. Versos 9 a 12, Eclesiastes 12, de 9 a 12. Olha quem é esse sábio. Ele é o tipo de pessoa que você tem que procurar para perto de você, para você ouvir. É isso que Salomão quer que você entenda.
É o tipo de pessoa, como nós leremos, preocupada não apenas em ser sábio, mas em comunicar sabedoria, ensinar sabedoria. É o tipo de amigo que você tem que ser, é o tipo de amigo que você tem que buscar. Então, Eclesiastes 12, de 9 a 12, o mestre, o sábio, o pregador, ele era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. A sabedoria para ser repartida, não é para ser guardada para você, no sentido de acúmulo. A sabedoria é para ser adquirida, a sabedoria é para ser repartida. Com muita atenção, o sábio ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. Tomou nota das coisas da vida, é isso que ele está dizendo. O sábio presta atenção na vida. Ele ouve as pessoas, ele ouve as circunstâncias, ele examina, ele organiza, ele escreve, ele toma nota. Ele não passa pela vida vivendo apenas. Verso 10, o mestre se esforçou para usar as palavras certas. Então veja, primeiro, verso 9, ele repartiu. Segundo, ele foi diligente no acúmulo daquilo que ele obteve para repartir. Ele deu atenção, ele deu ouvidos, ele examinou, ele organizou com proficiência. E agora ele se esforçou para usar as palavras certas. Ele não desperdiçou palavras para comunicar a sabedoria. Palavras certas para expressar verdades com clareza. É esse amigo que você tem que ser, é esse amigo que você precisa ter. Verso 11, as palavras dos sábios são como hastes de ferro, e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados, ou seja, o seu conteúdo de sabedoria, seu repertório, suas palavras dão sustentabilidade, dão sustentação. Então suas palavras são como hastes de ferro, a coleção de seus ditados como pregos bem fixados, que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Veja, ele está dizendo que nossas palavras têm que ser como o cajado de um pastor. Jovem, assim tem que ser suas palavras. Você pastoreia com palavras. Eu pastoreio com palavras. Palavras de sabedoria. Palavras que servem para erradicar a confusão, para trazer o consolo, a devida exortação. Meu filho, verso 12, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, estudar demais é cansativo. Superficialmente, o versículo 12 parece ser uma visão negativa do aprendizado, mas não é esse o caso. O que Salomão está fazendo é uma advertência ao aluno, ao discípulo, para ele não ir além daquilo que Deus mesmo revela na sua palavra. Na verdade, existem muitos livros e estudá-los pode ser uma tarefa cansativa, mas não permita que os livros dos homens roubem de você a sabedoria de Deus. Não se canse com a sabedoria dos homens, a ponto de você não ter mais cabeça e coração para as palavras de Deus. É isso que ele está dizendo. E a gente se cansa tanto com os muitos livros e as muitas letras, que quando a gente resolve ter tempo com a letra de Deus, a palavra de Deus, a gente está cansado, a gente não ouve. Salomão está dizendo para nós que a vida é uma escola, a escola do discipulado. E a gente tem que se humilhar e aprender tudo que a gente puder. Uma maneira de você entender como ouvir as palavras de Deus é você ir para o Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16. Deixa eu ler alguns trechos com você. Abra lá em João 14 primeiro. O Espírito Santo é o nosso mestre. É Ele quem nos ensina sabedoria e como Ele assim o faz. João 14, 26. João 14, 26. Quando o Pai enviar o encorajador, o consolador, o Espírito Santo, como meu representante, diz Jesus,
o meu Espírito lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que lhes disse. O Espírito conduziria os apóstolos na escrita do Novo Testamento. Então aqui você tem uma dica da função do Espírito. Aquele que inspirou e agora nos ilumina quando nós lemos as palavras dos apóstolos. É assim que a gente obtém sabedoria. João 15, 26. João 15, 26. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. De novo, falando aos apóstolos, que receberiam a inspiração de Deus para escrever as palavras de Deus, que hoje nós temos no cânon, que é o Novo Testamento. João 16, 12. Até o verso 15. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Vocês não vão entender ainda. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. O Espírito não falará por si mesmo. O Espírito lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele, o Espírito, me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. O Espírito nos conta os segredos de Deus na Escritura Sagrada. Então o Espírito pode usar, e Ele usa professores humanos talentosos para nos instruir na sabedoria. Mas o Espírito deseja mesmo nos ensinar pessoalmente, pela palavra que Ele mesmo inspirou e revelou a nós. Essa é a função do Espírito Santo. Nos levar para as Escrituras, para ouvirmos os testemunhos de Cristo. Ouvirmos, entendermos, praticarmos, isso nos torna sábios. E podermos então repartir. Olha o que a sabedoria do Espírito de Deus na Escritura causa num jovem. Abra a Bíblia no Salmo 119. 119, verso 97. Nós vamos ler esse pequeno parágrafo do Salmo, vai até o verso 104. Olha o que vai dizer o salmista. Salmo 119, 97. Como eu amo a tua lei, tua palavra, eu penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, pois sempre me guiam. Os mandamentos de Deus, veja, eles têm valor na medida em que a gente se guia por eles. Não é só informação, é norte que eu sigo e obedeço. E ao fazer assim, eu me torno mais sábio do que aqueles que estão à minha espreita. Verso 99, sim, tenho mais paciência ou prudência do que os meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Por isso que às vezes você vai encontrar uma pessoa jovem, que é muito mais sábia do que um idoso. Porque nem sempre envelhecer traz sabedoria. Pelo contrário, se você envelhece sem as Escrituras, você se torna um tolo, com PhD. Tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas palavras, às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afastei de teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento. Sempre há novas lições a aprender e novos exames a gente passar por eles quando a gente busca Deus e o conhecimento de Deus, a graça e o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Salomão está nos ensinando que a gente, para não se sucumbir na canseira da vida, a gente tem que aprender a viver com sabedoria. A gente tem que aprender a ouvir os mestres.
E o mestre dos mestres é o Senhor Jesus Cristo, que se revela a nós pela palavra inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, sim, ela é a coleção onde os autores sagrados, com toda atenção, com todo o ouvido, examinou, organizou, colocou tudo para nós na forma escrita. Palavras escolhidas a dedo nas Escrituras, como Salomão diz em Eclesiastes 12, de 9 a 12, sobre as palavras do sábio. As palavras das Escrituras são perfeitas para nos tornar mais sábios do que os anciãos. E concluindo, Eclesiastes 12, versos 13 e 14, Salomão vai dizer: a vida é um empréstimo, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. A nossa vida, gente, não nos pertence, porque a vida é dom de Deus. Eclesiastes, seu propósito, a nossa vida, abre em Atos 17, é isso, é que eu coloquei a referência errada aqui, me achei agora. Atos 17, de 24 a 26. Paulo vai deixar muito claro para nós que a vida que nós ganhamos de Deus não é nossa, é dele. É dom dele para nós. Olha o que ele escreve. Atos 17, 24. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Eu e você estamos incluídos nisso. Uma vez que Ele é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida, Ele mesmo dá fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem Ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. As divisas das nações foi Deus mesmo quem estabeleceu, e por quanto tempo tal ou qual divisa ficará onde está. Então, Paulo aqui pregando está nos falando desse Deus. A vida não é nossa, é dom dele. Ele mesmo dá, ele mesmo estabelece limites e o tempo. Agora ele continua para dizer que tudo que Deus criou e nos deu tem como propósito nos levar a Ele. Nos levar a Ele. Olha o que ele vai dizer. Por que Ele nos deu tudo? Não foi para a gente se encantar com aquilo que Ele nos deu, abraçar, virar as costas para Ele. Não, Ele nos dá tudo para que tudo isso nos leve de novo para Ele. Ele poderia muito bem ter nos criado de tal modo que a gente só tivesse Ele e seria plenamente feliz. Mas Ele nos deu Ele e todas as demais coisas, porque na sabedoria dEle, desfrutar de todas as coisas que Ele nos deu, nos possibilitará desfrutar ainda mais dEle. É isso que está dito aqui, olha, Atos 17, 27. O propósito de Deus era que as nações buscassem a Deus, e tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora Deus não esteja longe de nenhum de nós. Porque em Deus nós vivemos, em Deus nos movemos, em Deus nós existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. Então nele nós vivemos, nos movemos, existimos, e todas as coisas que Ele criou e nos deu, a forma como Ele estabeleceu todas as coisas, é para que nós, mesmo que tateando, apesar de que Ele não está longe, a gente possa buscá-lo. Então nós somos mordomos da vida que a gente recebeu como um dom de Deus. E um dia nós vamos prestar contas a Ele do que a gente faz ou fez com esse dom. Porque é triste a gente olhar, algumas pessoas, gente, elas estão apenas passando pela vida, apenas vegetando. Outras estão desperdiçando mesmo a vida. Mas há aqueles, e eu espero que seja o seu caso, estão investindo bem o depósito da vida que Deus te deu. Há um autor que diz assim: a medida de uma vida, afinal,
não é a sua duração. Não se mede uma vida pela duração dela, se viveu 8 anos ou 80 anos. A medida de uma vida, afinal, não é sua duração. Qual seria a medida de uma vida? A sua doação. A sua doação. Então, para que a vida de fato importe, Salomão conclui nos dando 3 advertências. Eclesiastes 12, verso 13. Primeira, tema a Deus. Eclesiastes 12, 13. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus. Oswald Chambers, ele escreveu muito, especialmente devocionais, ele tem uma frase interessante, ele diz assim: o que é notável sobre o temor de Deus é que quando se teme a Deus, não se teme nada mais. Ao passo que, se não se teme a Deus, teme-se tudo mais. Se você teme a Deus, você não teme nada mais. Mas se você não teme a Deus, você teme tudo mais. E Salomão está dizendo: tema a Deus e você não vai ter medo de não saber viver. Você vai saber viver e vai saber desfrutar o que Deus te deu. Tema a Deus. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus. Mas ele dá um complemento. Segundo, obedeça meus mandamentos. Verso 13. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça meus mandamentos, pois esse é o dever de todos. E em terceiro lugar, verso 14, prepare-se para prestar contas. Eclesiastes 12, 14, Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo aqueles que praticamos em segredo. Seja o bem, seja o mal. Prepare-se para prestar contas. Charles Spurgeon escreveu assim: a eternidade do castigo é um pensamento que esmaga o coração. O Senhor Deus é lento para se irar, mas quando Ele for despertado para a ira, como será contra aqueles que finalmente rejeitam seu Filho? Deus aplicará toda a sua onipotência para esmagar seus inimigos. A gente tem que se dar conta disso, gente. 6 vezes no discurso dele, Salomão nos disse para a gente aproveitar a vida enquanto a gente pode. 6 vezes, aproveita a vida. Mas em nenhum momento Salomão nos aconselhou a desfrutar o pecado. As alegrias do presente dependem da nossa segurança do futuro. Se você conhece Jesus Cristo como seu Salvador, então seus pecados já foram julgados na cruz. Romanos 8:1. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se você morrer sem nunca ter confiado em Cristo para a salvação, você enfrentará o julgamento diante do trono branco de Deus. E a pergunta que eu quero encerrar te fazendo é: a vida vale a pena ser vivida? Se você está realmente vivo pela fé em Jesus Cristo, vale a pena viver. Então você pode ficar satisfeito, não importa o que Deus traga sobre o seu viver. Porque o apóstolo João escreveu em 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E tudo se resume a isso. Ter ou não ter Jesus Cristo. Você pode receber vida em Cristo e pode viver satisfeito. Salomão conclui nos dizendo: aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. E se você está em Cristo, não haverá condenação para você.
e você já desfruta de vida plena, de vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe e nos ensine a viver essa vida tão maravilhosa que Salomão pinta para nós nesse livro. Espero que você tenha saboreado esse livro tanto quanto eu ao longo desses estudos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa jornada, por esse livro, por essas palavras de vida eterna. Abra os nossos olhos, encanta o nosso coração e faça-nos temê-lo, faça-nos obedecê-lo, faça-nos viver conscientes de que prestaremos contas e de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém.